Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV ou pela Sky, canal 87 ou 587, que é o mais novo agora, TV a cabo, ou pelas nossas plataformas no YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, que participam sempre conosco. Nós temos um grupo de irmãos nossos também, servos de Deus, que são de outras denominações, mas que também participam conosco. São todos bem-vindos, a todos a paz do Senhor. O nosso programa, como todos conhecem, o ministério é maior que a vida. E nós abordamos aqui assuntos sobre o ministério na igreja, na vida da igreja. E nós temos abordado nesses últimos programas sobre os grupos de assistência dentro da igreja. Como é que o pastor administra isso? Como é que o pastor trabalha com esses grupos para o benefício da igreja? Nós estamos falando, nesse último programa, a respeito de culto profético e EBD. Nós continuamos aqui novamente com os nossos pastores aqui, pastor Francisco Damiani, a paz do Senhor, Francisco. Pai do Senhor, todos os nossos queridos irmãos, Pai do Senhor. Guilherme. Pai do Senhor. Pai do Senhor, vamos aqui com a nossa batalha. Começo com você, Francisco. Amém. Vamos lá. Nós começamos a falar da vez anterior no grupo de assistência, não é? Todas aquelas nossas experiências vividas, e hoje começa com você, ainda sobre culto profético. Bem. Dentro da função, uma das funções do grupo de assistência é essa busca do culto profético. Mas nós vamos abordar hoje aqui um aspecto da seguinte forma. Houve o preparo do grupo, o grupo à noite foi para a busca do culto profético e não teve dons. E aí, como é que nós vamos fazer? Lembrando aqui que não teve dons dentro do grupo, ou seja, aquele grupo não houve nenhum dom, não houve nenhuma manifestação dos Vieram dons de outros grupos. Vieram dons de outro grupo, mas aquele grupo que não teve os dons, então o que nós devemos fazer? Primeiro, buscar os dons espirituais dentro daquele grupo. O responsável, levando a oração, né? Pode marcar uma madrugada, você pode marcar uma vigíliazinha com aquele grupo, porque a palavra diz que nós devemos buscar com zelo os dons. E os dons, se você buscar, se você orar, os dons vão surgir ali e vai ser uma grande experiência, uma grande bênção para todo aquele grupo ali. Então, a grande oportunidade ali desse grupo se dedicar mais à oração, a estar mais envolvido, né, na busca e estar voltado para esse propósito, porque é muito importante que os grupos de assistência eles tenham os dons espirituais, né? Uma outra coisa também, Amadeu, que nós podemos falar é o seguinte, deve haver dentro dos grupos de assistência um trabalho, pode ser uma reunião de uma vez por mês, onde aquele responsável pelo grupo ele vai reunir os grupos. Irmãos, qual foi a experiência que nós tivemos nos cultos, na igreja, nas assistências, até mesmo com os dons espirituais dentro da igreja. Aí o irmão vai falar, aquela irmã que eu estava assistindo, ela se identificou com um dom, o Senhor abriu uma porta de emprego, ou o Senhor deu uma bênção de cura, ou o Senhor falou com ela, né, a respeito da situação que ela está vivendo. Isso é muito importante. Né? Em medicina a gente chama de feedback. Olha só, você tem um resultado, você pega uma experiência no grupo de assistência. Aí, o que você está falando, só vou fazer um parênteses aqui. Fica à vontade. Você reúne uma vez por mês. Guilherme, o seu grupo, quais as experiências que o seu grupo de assistência teve esse mês que passou com o culto profético? Pastor, eu tive uma experiência de uma senhora que chegou no culto doente, assim, com um exame assim e tal. O senhor falou no culto que essa senhora via, ela veio aqui e tal, uma experiência e tal. O que acontece? O grupo
mesmo aqueles daquele grupo que viu aquilo, ele, entendeu? Ele disse, eu quero ter uma experiência como aquela. Entendeu? Então, a retroalimentação, né? Quer dizer, é o feedback. Então, você teve a experiência e aquela experiência motiva aquele grupo a ter aquele tipo de experiência também. Não só aquele grupo, mas os outros. Pô, nós também precisamos ter essa experiência. Então, todo mês, eu fazia isso em Vila Velha 1. Tá? Todo mês eu reunia os grupos e dizia, eu orientava, cada grupo vai reunir. Aí depois eu reunia com eles para eles trazerem a experiência. Isso é muito importante. Continua, Francisco. Não, é isso mesmo. O capitão de grupo, ele tem que ter essa visão, né? Qual foi a experiência? Não teve nenhuma experiência. Vamos continuar orando, continuar buscando, mas sempre tem uma experiência, né? E essa experiência que tem, ele vai passar para quem? O capitão de grupo, o responsável pelo grupo, né? Ele vai passar para o pastor. Pastor, nosso grupo teve essa experiência e tal, foi uma bênção, uma irmã, como o pastor Amadeu falou aqui, uma irmã que até mesmo uma conversão, até mesmo, né, um livramento, o senhor mostrou. E aí o pastor, ele também pode pegar essa experiência e passar para a igreja. Pega um dia de glorificação. Vai edificar. Um dia de glorificação. Irmãos, olha, hoje nós vamos passar aqui as experiências que o senhor deu no mês do culto profético aqui, ó. Isso. Vai para a edificação da igreja. Vai ser uma grande bênção, né? Vai ser uma grande bênção. Então, o que nós estamos falando aqui é em relação ao grupo e ao responsável pelo grupo. Essa reunião que ele vai ter mensal ali para fazer esse feedback, esse retorno, né? Essa retroalimentação, porque aí vai edificar aquilo que a Madame... Até mesmo aqueles que presenciaram e aqueles que não presenciaram vão querer viver essa experiência, né? Uma outra coisa também, que é recomendável, é que aí já entra o ministério, o pastor. O pastor fazer uma reunião mensal com todos os responsáveis e perguntar como é que está o seu grupo, como é que está, tem conversão, você cresceu, você, tem uma ovelha aqui que saiu do seu grupo, foi para outro grupo, porque você está visitando, né? Você está visitando, você está registrando as visitas lá no SG, eu fui lá, fiz o relatório lá, grupo 1, mês aqui não teve uma visita, meu companheiro, está precisando de ajuda, né? E ali, né, apacentar, ver o que está acontecendo. Às vezes o companheiro começou a trabalhar por escala, está precisando ser substituído, está precisando, né, de um apoio ali. Isso é muito importante, essa avaliação também feita pelo ministério em relação àqueles que são responsáveis. Isso é saudável, né, para toda a igreja. Pastor Amadeu, posso fazer um adendo a isso que o pastor Francisco está falando? Pode, claro. Nós vivemos dias hoje que são dias apressados, né? Hoje todo mundo quer tudo no seu tempo e na hora. E às vezes a gente pensa que mudou a forma de você buscar o Senhor, de buscar dons, de buscar experiência, e não mudou. Nós temos o recurso da graça, nós temos a oração, nós temos o jejum, a madrugada, a leitura da palavra, o louvor, que são recursos que fazem com que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz assim, buscai com zelo os melhores dons, ou seja, o buscar com zelo não é simplesmente você começar uma busca e parar no meio do caminho e achar que Deus não te respondeu. Então, às vezes, diante desse mundo imediatista que nós temos, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos orar, nós devemos insistir, porque buscar ao Senhor, com certeza o Senhor vai encher os nossos irmãos com dons, vai dar experiências novas, porque a promessa dele, o Espírito é derramado sobre toda a carne. E aí o resultado vem, como o pastor Francisco disse. Claro. Isso que você está falando, Guilherme, o Francisco falou bem, isso passa pelo crescimento da igreja. Se nós administrarmos isso corretamente, as igrejas vão crescer. Não dá mais para nós vivermos a mesmice, entendeu? Você tem que se incomodar. Vou usar a expressão para todos nós pastores. O pastor tem que se incomodar com a situação da igreja. Aí você tem 6 grupos, tal. Esse grupo aqui não está crescendo, está diminuindo. Você tem que se incomodar com esse grupo. O que está acontecendo? O que a gente vai fazer? Vamos buscar, usar os meios de graça.
Aí, 6 grupos, nenhum dos grupos desenvolve, cresce, está com problema na igreja. Então, tem que ser trabalhado. A gente não pode, de maneira alguma, você não pode entrar ano e sair ano. Se você deixar isso, não pode. Quer dizer, o pastor tem que ter sensibilidade, às vezes até para pedir ajuda. Olha, irmãos, me ajudem aqui. Eu tenho um pastor que seja mais evangelista para me ajudar. Eu estou com dificuldade nos grupos aqui. Mas eu vou voltar aqui agora. E nós temos indicadores para isso. Claro, né? claro. Porque quem está atento ao rebanho tem indicador. É um culto sem dons, a frequência da igreja. Quando Isso é que eu quero ver com você. Agora, vai lá. Então, vamos lá. Então, o Francisco falou sobre o culto profético, que é fundamental. Exatamente. Então, porque você tem o culto profético, ele é muito importante, não só na edificação da igreja, porque o dom edifica, né? Mesmo aquele que já é crente, mas ele é edificado, tem uma experiência, tudo bem, e também na evangelização. Mas nós temos também o fortalecimento da doutrina, é isso que eu quero passar para você. Então, o seu tema é o grupo de assistência nas EBDs, no trabalho da EBD. Eu queria abordar com você, Guilherme, a sua visão de pastor, né? Você é um pastor mais novo, mas é experiente, com relação aos trabalhos da igreja. Por exemplo, como é que você vê os grupos da igreja dentro do grupo de assistência? Bom, vamos pegar uma coisa mais simples aqui para te ajudar. Pega o grupo de assistência A, aqui, tá? Crianças, tem intermediário, tem adolescentes. Como é que esse grupo tem que ser gerenciado? Estou passando a palavra para você. Cada grupo de assistência, pastor Amadeu, a gente já falou desde o começo aqui, é uma mini igreja, né? Claro. Então, se ela é uma pequena igreja dentro de uma igreja maior, ela vai abordar e vai ter a abrangência de todas as classes. Nós vamos ter pequenos, bebês, nós vamos ter intermediários, adolescentes, adultos, jovens. Em grupo menor, claro. Em um grupo menor, num parâmetro de 20 a 30 pessoas. Então, até para ser mais acessível e para o responsável do grupo conhecer mais e entender a necessidade de cada família, de cada lar. Então, o que nesse caso o responsável do grupo de assistência e o pastor também tem que observar relacionado à EBD? Que nós falamos aqui que existem alguns indicadores que a gente precisa detectar e melhorar, e sentar, e orientar, e ensinar o nosso povo a amar a profecia, a amar o culto com dons espirituais, a amar a doutrina. Então, se você está responsável por um grupo em que você detecta que a sua baixa frequência na EBD são crianças, adolescentes, você precisa passar para o pastor isso para quê? Para que o pastor sente com as famílias e veja o que está acontecendo. Leva o grupo da sessão. Passa a família diante do Senhor. Às vezes é uma necessidade que não se tem conhecimento. Então, você sentando, tratando, ouvindo, você pode acertar, adequar. Às vezes um adolescente também, ou a família está passando por alguma demanda que precisa ser acompanhada mais de perto. Isso. Um sinal, um desânimo. O trabalho... Guilherme, só um parênteses aqui. Nós tivemos, talvez, meadas do final do século passado, 1990 para cá, depois, 2010, por aí e tal, mas de 90 para cá, nós fizemos um trabalho muito bom com Sarah e Dodge. E aquela expressão de Dodge, que foi uma frase que eu guardei, né? Dodge tinha umas coisas interessantíssimas, né? Eu não conheci ninguém que tinha maior noção de eternidade do que Dodge. Não conhecia. Eu nunca vi ninguém que tinha uma noção de eternidade tão profunda quanto Edward Dodge. Uma coisa impressionante, você conversar com ele, valia a pena. Ele tinha uma noção incrível.
E a frase célebre de Dodge, né? Que mudou, acho que nunca ninguém disse isso. A criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. A criança, ela faz parte da igreja. Isso é uma frase notável de Dodge e tal. Mas uma outra frase, não é de Dodge, mas de Sarah. Sarah também tinha umas coisas interessantes. Sarah diz o seguinte: se a igreja não adotar o seu filho, o mundo vai adotar. Entendeu? Então, Guilherme, a importância de se trabalhar com as famílias para dizer isso: se a igreja não adotar o seu filho, o mundo vai adotar. Entendeu? Sim. Isso que eu queria que você falasse dentro do grupo de assistência, a responsabilidade que cada chefe de grupo de assistência tem para dizer. Digo, olha, meu irmão, olha aqui, você tem criança, você tem intermediário. Porque os pais às vezes estão lá naquela coisa, mas você vai ter um problema lá na frente. Advertir as famílias sobre isso. Inclusive, pastor Amadeu, nisso que o senhor está dizendo, tem fundamentação bíblica. Então, nada melhor do que termos uma conversa dessa forma, do que levar a palavra para que a pessoa entenda isso. Claro, né? Claro. Em Provérbios, capítulo 22, verso 6, fala exatamente acerca disso. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, conhecer a palavra, viver a palavra, marca desde a juventude, desde a meninice, a criança que vai para a EBD, que tem aquela aula separada, desenvolvida para aquela faixa etária, para o pequeno, para o intermediário, para o adolescente, é importantíssimo até para a formação dela, do caráter dela, tudo como servo, como crente, como cristão, ela precisa aprender da palavra. E quanto mais cedo, maior é o sentimento que ela nutre de desejo de aprender mais, né? E isso é uma bênção. Então, quando você vê famílias que às vezes faltam uma, outra EBD, às vezes não dão a devida importância, é importante o pastor chegar, o pastor conversar, orar no grupo de decisão, ver o que o senhor vai mostrar, os dons que o senhor vai dar, para que acerte. Exatamente. Exato. Trazer a família e dizer o seguinte: você, mas ele tá tadinho, ele não pode vir porque tá cansadinho e tal. Os pais precisam falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte: eu sou pai, você também é pai, nossos filhos estão na igreja hoje e a gente é testemunho desse texto que você leu. Você ainda não é pai, não, mas vai ser. Então, qual é a grande preocupação do pai hoje? É saber o que vai ser do seu filho amanhã. O que vai ser do meu filho? Na questão do estudo, na questão do trabalho, mas muito mais na questão espiritual. Então, os pais têm essa garantia da palavra. Instrui o menino. Instrui. E aonde que está essa instrução? Essa instrução está na escola bíblica dominical. Há uma professora. Desde 0 a 3, a igreja hoje, o Senhor revelou. O Espírito Santo tem todos os recursos à sua disposição. Então você, pai, não pode privar o seu filho de levá-lo a uma escola bíblica dominical. Isso é o mais importante que você pode dar a ele. E a garantia que Deus está te dando é que ele vai permanecer no caminho até depois de velho. Não se desviará dele. O Francisco e Guilherme, eu estou abordando esse assunto porque esse é um trabalho que o grupo, porque o pastor, não vou nem falar igrejas grandes, 400, 500 membros, não vou falar sobre isso, que são a necessidade, mas é para igrejas às vezes menores, 200, 150 pessoas, em média 150 pessoas. O pastor não domina tudo. Exatamente. Agora, se você tem um diácono assim, bem atento, né? E ele percebe isso, pastor, olha só, aquela família, ela não há participação das crianças na escola bíblica, eles só vêm para o culto, né, e tal, as crianças não participam de escola bíblica. Então, você tem que chamar a família, orar pela família e advertir. Exato. Vocês vão ter problema. Isso é importantíssimo. Porque é o seguinte, ele não aprende, vamos usar novamente a frase de Sarah: se a igreja não adotar seu filho, o mundo vai adotar. Então, ele começa
A criança hoje, ela tem acesso à rede social de uma forma incrível. E você não sabe, não tem noção, isso é um assunto que depois a gente vai talvez até chamar a atenção disso, do que ele está acessando. Você não tem noção. Entendeu? Hoje os chineses, a China está estabelecendo regras para tela, celular e tablet, essa coisa toda, né? E a ciência está falando, né? Antes dos 3 anos, nada de tela. Há um período, parece que de 9 a 12 anos, 1 hora por dia, depois 3 horas por dia e tal. Tem uma escala que eu não tenho agora, mas já há uma escala sobre isso. Se você tem um trabalho dentro da igreja nisso, as professoras vão agir ensinando as crianças, levando as crianças, motivando as crianças a ler a Bíblia, buscar e tal. Isso é muito importante. E isso, Guilherme, no grupo de assistência, o obreiro tem que estar atento a isso. Quais as crianças que tem, quais os intermediários, quais os adolescentes, para fazer esse trabalho. Pastor Amadeu, eu assumi 3 anos e meio atrás uma igreja que não tinha criança. E uma igreja sem criança é uma igreja triste. É uma igreja triste. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, depois de muito trabalho, nós temos todas as classes, os bebês, os pequenos, e você vê a igreja, e outra coisa. Às vezes a criança corre, chama a atenção, mas isso. não tem outra aquilo coisa. ali. Tá em cima da hora para terminar, mas só quero um assunto que talvez nós no próximo programa abordemos também e com você. Nós, pastores, hoje, gostamos tanto das crianças, né? E nós temos que ter cuidado, porque nós temos crianças que têm problemas e nós não podemos ignorar isso e não podemos tratar essas crianças de uma forma que não seja uma forma totalmente no espírito, até com conhecimento científico dos problemas, para poder não incorrermos em erros graves. Mas é tanta coisa, nós estamos já passando da hora, e nós vamos terminar nos próximos programas isso aí, vamos continuar com outros assuntos, mas nós vamos ainda fazer um desfecho disso no próximo programa e vamos dar início a outros assuntos dentro. Vocês vão ter uma ideia como o assunto é vasto e como tem anuências importantes, mas nós vamos continuar nisso porque isso é o nosso trabalho, é o nosso objetivo dentro da obra do Senhor. Amém? Pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, paz do todos Senhor. nossos queridos irmãos. Boa participação, Guilherme. Amém. Pai do Senhor. E eu estou aprendendo com vocês, hein? Professor. Tá bom, eu estou aprendendo com vocês. Vocês têm umas coisas boas aí, tá? Aprendendo. Vamos lá. Glória a Deus. Todos a paz do Senhor.